Olá! O momento que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer certamente que sejamos pessoas corajosas, que possamos nos apoiar mutuamente, em especial com criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico e todos os que estão motivados a pensar a educação. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. Sabemos que as escolas estão fechadas. E então, como podemos pensar, ajudar e refletir sobre as temáticas que envolvem a escola nesse tempo? A nossa conversa de hoje tem uma convidada muito especial, a professora Flávia Broqueto Ramos, professora do nosso PPG em Educação da Universidade de Caxias do Sul, que vai nos falar um pouco sobre o tema livros e leituras. Olá, Flávia, obrigada pela oportunidade de te ouvirmos e conversarmos um pouco. Obrigada, Terciane, pelo convite, pela disponibilidade de me ouvir. Obrigada ao PPG pela oportunidade e pela iniciativa de criar esse espaço de diálogo em tempos de reclusão. Bem, vou conversar um pouquinho com você sobre livros, né, sobre leitura. E o meu público, né, as pessoas com quem nós estamos conversando são adultos, são professores, são pais. E é muito comum a gente escutar um pai, um professor, um adulto dizer que não teve livros na sua infância, que não teve livros na sua vida. Eu sou uma pessoa que também não tive livros de papel na minha infância. Os livros que eu tive foram alguns gibis ganhos, né, e livro didático, mas eu tive livros vivos. De onde vem essa terminologia? Essa terminologia não é minha, né, não fui eu que inventei. Acho que eu li isso num livro chamado Como um Romance, do Daniel Pennac, porque a gente lê tanto e nem sabe mais de onde vêm as ideias. Mas, enfim, né, quando nós, em tempos de pandemia, nós podemos recuperar as histórias que os livros vivos nos oportunizaram. E esses livros vivos, né, essas pessoas que conviveram conosco e tiveram a preciosidade, a generosidade de partilhar conosco as suas experiências, as suas vivências, elas têm essa sabedoria, esse conhecimento lá na sua memória. Isso não está armazenado numa prateleira, né, num arquivo no computador. E está lá na memória dessas pessoas, os nossos pais, os nossos avós, os nossos vizinhos, e está em nós. Então, por que não, nesses tempos, partilhar com os outros essas histórias, esses livros que são só nossos? Porque quando nós escutamos a história que o outro nos conta, a história que a gente guarda na nossa casa, que é a nossa vida, não é a história que ele nos contou, é a história que ele nos contou, colorida, com as cores que nos tingem. E é essa história que a gente vai presentear aos outros. Então, por exemplo, né, quando eu era criança, eu escutava meu pai contando uma história sempre de um português que veio para o Brasil para enriquecer, e eu morava no campo. Aí ele contava uma história desse português que veio para o Brasil e ele vendia leite. Só que ele colocava no leite água e ele vendia leite com água. Quando ele enriqueceu, que ele voltou para Portugal, ele levou consigo sacos e sacos de dinheiro. E ele não foi de avião, ele foi de navio. E como a viagem era longa, durante os dias de sol, ele tirava aqueles sacos de dinheiro para ficar tomando sol na área, assim, ensolarada do navio. E tinha um macaquinho nesse barco, e enquanto o português tomava sol e o dinheiro tomava sol, um dia o macaquinho foi lá e começou a tirar aquelas moedas, ele olhava assim, lembro do pai dizendo, né,
ele olhava aquela moeda e jogava para o mar, E lá pelas tantas, o português viu aquilo e ficou desesperado, e disse, cadê o meu dinheiro, E o macaco subiu e levou para cima o saco e continuou jogando dinheiro fora. E o português, quando conseguiu pegar o saco, só com um pouquinho de dinheiro embaixo, ele disse assim, o que era da água voltou para a água. Enfim, né, essa é uma história, né, que meu pai me contava, e assim, é só uma história, tá, gente? Se vocês pararem para pensar, vocês vão se lembrar, assim, da história que alguém contava enquanto comia pinhão, da história que alguém lhe contava enquanto para dormir, da história que a gente não queria ouvir porque dava medo, e eles contavam e a gente tinha que escutar, das histórias do Pedro Malas Artes que nos contavam, e a gente não virou ladrão, bandido, porque escutava histórias de enganação do Pedro Malas Artes. Então, o meu convite é que cada um busque na sua memória essas histórias que estão guardadas e que presenteie aos outros essas histórias, tá? Que dê de presente uma das suas histórias para os outros, seja para os seus alunos nas aulas que a gente faz à distância, que vocês escrevam essas histórias, registrem, porque senão essas histórias vão embora com a gente, assim. Uma coisa que me entristece muito quando morre algumas pessoas, eu penso assim, tudo que ela sabia foi embora com ela, né? Porque a gente não consegue reter esse conhecimento. Então, é um convite. Estamos em tempo de pandemia, procurem na memória as histórias que lhes constituem, escrevam essas histórias e presenteiem os outros com essas histórias. Tá? Isso é um jeito de ler a nossa vida e de dar de presente esse livro que é a nossa vida e é formado por todas as histórias dos outros que em algum momento nos povoaram, nos visitaram. Então, é o convite que eu faço hoje, tá? Terciane e colegas. Muito lindo esse convite que tu fizeste, de uma tradição oral que nos constitui, que nos forma, que nos educa, e que às vezes, né, essa nossa sociedade no aligeirado de uma sobreposição de muitas tarefas e de demandas tantas, talvez tenha esquecido, porque era realmente uma tradição das famílias em outros tempos, em especial agora, no nosso caso aqui no Sul, com o frio, estarem próximas e nessa convivência, os mais velhos contarem para os mais jovens sobre essas histórias pensadas, inventadas, do folclore, das tradições culturais que são próprias de cada família, das memórias. Que bonito esse convite. E eu quero te agradecer, Flávia, eu penso que todos nós podemos aprendermos, né, e nós nos constituímos uns com os outros nessas interações. Obrigada pela tua fala, agradecemos a atenção de todos, e queremos ouvir, né, que histórias, que memórias, que lembranças de infância cada uma tem, e que são importantes e que podem agora, nesse momento, nesse isolamento social, emergirem a partir das lembranças, das memórias. Obrigada, contamos com comentários, questionamentos, sugestões, queremos ouvir a todos vocês que nos assistem. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Flávia, foi ótimo te ouvir. Obrigada, Terça. Até a próxima.